E vamos para a palavra agora, irmãos. Estou com fome e sede da palavra do Senhor nessa noite. E logo assim, ontem, quando o Fábio estava pregando, Deus já me deu esse tema, tocou no meu coração, que ele estava pregando tão bonito, falando sobre o olhar de Jesus, o olhar, né, dos milagres do Senhor, que ele te olha e que ele viu, né, Zaqueu, ele contemplou aquele homem, ele não viu aquele homem como um chefe de publicano, cheio de mazelas, ele viu um homem que podia ser um grande evangelista, um cara que ia ganhar toda a sua casa para o Senhor, né, e é um olhar misericordioso que curou aquela mulher também de 18 anos, né, ali encurvada, e o olhar do Senhor alcançou ela. E Jesus falou ao meu coração, sabe por quê? Porque eu não me afasto nunca. Eu não me afasto nunca de vocês. Eu jamais vou me afastar de você, de mim, meu irmão. Deus não se afasta, e olha que ele tinha motivo. Nós mesmos somos, não é verdade? Nós mesmos somos desacreditados na gente. Tem hora que a gente pensa assim, não, eu vou conseguir, ó. Deus está comigo. E tem hora que a gente pensa assim, não, hoje não vai dar, né? Tanta coisa aconteceu isso, não vou fazer mais não. Mas, meu irmão, isso são ciladas, artifícios malignos, são coisas que o inimigo tenta fazer para te parar. Mas não deixa te paralisar não, porque como o nosso irmão falou, Deus ele tem compromisso com aquele que está de pé. É necessário que se levante, é necessário que haja, é necessário que caminhe em rumo da vida. Lázaro se levantou e foi até Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus, mesmo que não deu para ela passar, ela se abaixou, mas deu um jeito de ir até Jesus. Meu irmão, a gente não pode parar, a gente tem que ir até Jesus, porque ele já está ali pertinho. Agora cabe a mim e a você encostar nele de forma diferente. Amém? Então eu quero ler com vocês uma passagem que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo 8. Uma passagem muito conhecida até. Lucas, capítulo 5, versículo 8, sem mais delongas. E o tema da mensagem já pode botar aí pro seu irmão aí, ó. Deus não se afasta de você, meu irmão. Deus não se afasta da sua vida. Deus não se afasta da sua casa. Deus não se afasta da sua família. Deus não se afasta de você. E logo em seguida, qual é o bordão aí do nosso pastor? Hoje é dia da minha vitória. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da nossa vitória. É sim, hoje é o dia da vitória do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos ler Lucas capítulo 5, versículo 8. Vai dizer assim: E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim. Em algumas versões, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Aleluia! Quantos já podem começar a glorificar o Senhor por essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Porque se Simão Pedro, nesse versículo, está falando um verbo no imperativo com o Senhor, ele ousou falar dessa forma: ausenta-te de mim, vai para longe, se afaste, porque aqui está um homem cheio de mazela. Aqui está um homem que não é digno nem que você entre no barco, nem que ande ao meu lado, muito menos que entre na minha casa. Aqui está um homem sujo, imundo, pecador. Aqui está um homem que não merece a sua presença. O que o Senhor está fazendo aqui perto de mim? Meu irmão já pode glorificar, porque se ele teve que falar isso é porque Jesus já estava lá. Porque se ele teve que falar isso é porque Jesus já estava no barco. Se ele teve que falar isso é porque Jesus já estava presente. Porque se ele teve que falar isso é porque Jesus estava lado a lado com ele, lado a lado com Simão Pedro. E hoje o Senhor está contigo, lado a lado. Não faça como Simão. Não fale isso. Ausenta-se de mim. Não, fala assim: chega mais perto. Chega mais perto, Jesus. Venha me purificar. Tenha compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Fale dessa forma com o Senhor. E interessante, porque antes de nós chegarmos a esse ponto, eu gostaria de lembrar um pouquinho sobre o livro de Lucas, né? Lucas, o terceiro evangelho no Novo Testamento.
é dividido, né, em estilos literários para que facilite a compreensão dos leitores, não necessariamente seguiu essa ordem de cronologia de tempo. Mas nós vemos Lucas, um médico amado, escrevendo agora para um tal Teófilo, magistrado, porque logo a narrativa dessa carta ele começa a falar: excelentíssimo Teófilo, um homem que não andou com Jesus, um homem que não foi apóstolo de Jesus, mas que ao pesquisar sobre a vida de Jesus, ele vê um Cristo ressurreto, um homem perfeito. E ele, grego como era, escreve para o povo da Grécia, que almejava a perfeição corporal, o povo da onde veio os Jogos Olímpicos, da onde veio, né, a beleza, né, o culto ao corpo, toda essa coisa de musculação, toda essa cultura, né, um povo que já estava ali para cultuar a imagem perfeita humana. E Lucas descreve Jesus perfeitamente como homem perfeito. Ao vermos lá em Ezequiel 1:10, quando ele tem a visão dos querubins, assim como Isaías teve no capítulo 6, no seu chamado, que ele viu querubins cobrindo a face com suas asas, e aí Ezequiel também viu, e ele viu o rosto de um filho do homem. Ele viu um boi, ele viu um leão, lembra aí, uma águia, representando o quê? Os 4 evangelhos, a biografia. O que é o evangelho? É a vida de Cristo, é sua morte, é sua ressurreição. E ele vê um homem, né? Uma imagem de um homem, o filho do homem. E Lucas vai retratar Jesus como o filho do homem, o homem 100% Deus, 100%, né? Jesus 100% homem, 100% Deus, o homem perfeito. E aí Lucas começa a escrever com detalhes, por ser médico, ele já começa logo no capítulo 1, escrevendo sobre o milagre da concepção. E ele escreve sobre o milagre da concepção de 2 pessoas, Maria e Isabel. Uma que não tinha conhecido homem ainda, porque era virgem, recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel, o qual falou que ela ia gerar o Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo de Nazaré. E Isabel já era avançada na idade. Isabel já tinha perdido os costumes que era de menstruação e não tinha como engravidar. E o mesmo anjo aparece para Zacarias lá no santo lugar, quando ele está acendendo o incensário, e Zacarias não acredita nele. E o que acontece? Ele fica mudo, porque o anjo fala para ele: olha, eu estou diante de Deus, eu vejo a face de Deus, e estou falando com você, você não acredita em mim? Então permanecerá mudo até se cumprir a promessa que eu te disse. E ela gera quem? Quem Isabel? Gera João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, que lá em Lucas 7:28 e Mateus 11:11 vai dizer que dentre os nascidos de mulher nunca existiu homem como João o Batista, mas o menor no reino dos céus será o maior. Então nós que somos menores que João Batista já podemos glorificar. Somos menores aqui, mas no reino dos céus seremos grandes. Para Jesus somos grandes. Então nós vemos logo isso o quê? No capítulo 1, logo em Lucas 1:37, o que o evangelista Lucas vai dizer? Porque não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Isabel concebeu e a Virgem Maria também concebeu. Aí chegamos em que? No capítulo 2. No capítulo 2, o que nós vamos ver? O nascimento de Jesus, o nascimento miraculoso de Jesus. Aí passa toda a trajetória do nascimento. Vamos no capítulo 3, onde João Batista começa já a preparar o caminho do Senhor, o caminho do escolhido de Deus. Chega no capítulo 4, Lucas 4, o que acontece em Lucas 4? Vem a tentação de Cristo, a mesma coisa de Mateus 4:4, porque começa a vir o diabo, ele agora foi batizado por João, e ele vai ao deserto, onde ele fica 40 dias e 40 noites sem ingerir alimento, e ele é tentado pelo diabo, tentado, e vence a tentação. E após vencer essa tentação, o que Jesus vai fazer? Agora Jesus vai para Nazaré. E lá em Nazaré, ele vai entrar lá no templo para poder pregar na sinagoga deles, na sinagoga dos judeus, o lugar onde eles se reuniam para dar as reuniões. E quando ele entra em Nazaré, nós vemos o seguinte, que ele começa a narrar Isaías 61. E ele começa a falar: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para trazer boas novas aos cativos, aos oprimidos. Lembra daquele louvor? Ele nos ungiu para pregar libertação, quebrar cadeias, restaurar corações, anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame carvalho de justiça. E ele começou a falar, né? Ao lugar da tristeza terá óleo de alegria, em lugar de vergonha, dupla honra, né? Coroa em vez de cinzas. E ele começa a relatar Isaías 61.
E aí ele fala, hoje essa promessa se cumpriu, falando que ele era o próprio Cristo que estava ali, foi ungido para pregar a palavra do Senhor. E ele começa a falar, se eu não me engano, ele vai falar entre o versículo 23, 24, que um profeta ele não tem honra na sua própria terra, na sua própria nação. E ele começa a falar, lembra lá o que aconteceu quando Elias foi enviado a Sarepta? Tinha várias viúvas na cidade de Sarepta, mas apenas uma recebeu e fez bolo para o profeta, porque ele foi enviado e foi aceito naquela cidade por aquela mulher. Já estava preparada por Deus. Lembra de Naamã? Naamã, o sírio, o que aconteceu? Tinha vários leprosos, mas Naamã foi esse estrangeiro que foi curado. Então ele está falando, olha, hoje eu estou aqui, sou o próprio Cristo, mas eles não o aceitavam, porque já era bíblico. E glória a Deus, meu irmão, já pode glorificar aí que eles não aceitaram, porque se eles não aceitaram, a gente aceita. Se eles não entendem, a gente entende. Se eles não abriram o coração, nós abrimos, porque hoje o véu se abriu e hoje estamos aqui, ó, diante da presença do Senhor. Não precisamos mais sacrificar bezerro nem cordeiro, estamos aqui diante do nosso Pai. Ele nos perdoou. E eles, o que eles fizeram? Não acreditaram, levaram o Senhor para um despenhadeiro, um penhasco, e iam jogar o Senhor naquele penhasco. Todos os chefes da sinagoga e as pessoas que estavam lá. Mas aí o que aconteceu? Não era chegada a hora de Jesus. Era necessário se cumprir o processo da crucificação, o sacrifício vivo do Senhor. Então Jesus saiu do meio deles e conseguiu se desvencilhar daquela situação. E aí ele começou a continuar a pregar. Ele saiu da cidade de Nazaré e agora chega na cidade de Galileia, uma cidadezinha, numa província da Galileia chamada Cafarnaum, aonde nós conhecemos o significado que é a cidade de Naum. Não necessariamente do profeta Naum, porque os estudiosos não sabem relatar se foi exatamente dele, do profeta Naum, essa nomenclatura. Mas se você for ver no dicionário, é uma cidade de confusão, uma cidade confusa, uma cidade que tudo fora do lugar, uma cidade desorganizada. Então Jesus foi para essa cidade. E o interessante, meu irmão Fábio, que eu aprendo muito com você, que nessa cidade, o que acontecia? As pessoas receberam Jesus. Jesus já começa curando o endemoniado de Cafarnaum. E o diabo já vem todo, quem está seguindo, vendo a novela Jesus, mostra muito bem as cenas dos evangelhos. E mostra o inimigo vindo naquele homem, naquele rapaz, falando, o que tu tens conosco? O que tu tens comigo? Tu és o Filho de Deus. E Jesus fala, cala-te e sai dele, espírito imundo. E o espírito imundo larga aquele jovem, o qual era possesso por muitos anos. E Jesus já começa curando o endemoniado. Logo em seguida, o que acontece? Ele vai estar com Pedro. Ele vai curar a sogra de Pedro em Cafarnaum. Ele vai repreender a febre que estava sobre a sogra de Pedro, que estava prostrada, e aquela mulher fica curada. E aí nós chegamos na passagem de Lucas 5, essa que eu li com vocês. Jesus, a sua fama já tinha se espalhado sobre a cidade de Cafarnaum. Como Nazaré não o reconheceu e não teve fé, ele não pôde operar milagres. Então já começo a falar para você, meu irmão, Deus pode todas as coisas, mas ele age conforme a nossa fé. Ele não volta atrás da sua palavra, porque assim ele determinou que ele não pode voltar contra a sua palavra. Se não tem fé, ele não tem como agir. Saiu de Nazaré, começou a fazer milagre em Cafarnaum, e a sua fama ia crescendo em toda a circunvizinhança na Galileia. E as pessoas traziam endemoniados, enfermos, pessoas que eram aleijados, coxos, mudos, surdos, cegos, iam até Jesus para poder receber a cura. E a palavra vai dizer que exprimiam tanto ele que Jesus falava, é necessário que eu pregue nas outras cidades, é necessário que eu pregue. E ele chega, nessa cidade de Cafarnaum e começa a pregar. Ele vê agora, no capítulo 5, 2 barquinhos à beira-mar, o mar de Tiberíades, de Genezaré ou da Galileia, chamado na verdade de lago, porque era um lago na geografia bíblica lá da Galileia. E ele agora vê 2 barquinhos parados nesse lago. E ele vê um homem lavando as suas redes. Vocês conhecem essa história? Esse homem se chama Pedro. Interessante que eu fui pesquisar sobre Pedro e Simão. Simão significa aquele que é ouvinte, aquele que ouve. Interessante, Porque Pedro realmente ouviu Jesus. Pedro vai falar sobre essa palavra que você está mandando, eu vou jogar as minhas redes. Então, Simão significa isso, aquele que ouve, aquele que é ouvinte.
né? E Pedro, qual Jesus vai falar que a partir de agora se chamarás Pedro. Pedro significa pedra, significa rochedo. Interessante porque lá em Atos 4:11, Pedro vai falar assim: a pedra de esquina, a pedra angular que os edificadores rejeitaram, essa aí é que é a pedra, ele vai falar que é a verdadeira pedra da edificação, é a pedra da igreja, é a pedra onde a igreja está inserida, porque Jesus é a pedra principal, aonde a estrutura, é a coluna de toda a obra. Mas Pedro era uma pedrinha ao qual Deus ia moldar, era uma pedrinha no qual poderia ser aquele cara ranzinza, talvez, eu imagino, aquele cara talvez impetuoso, aquele cara talvez com personalidade forte, aquele cara que não entendia de nada, mas ele era um ouvinte do Senhor. E a palavra vai dizer lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, portanto, Pedro vai passar a ser um homem de fé nesses 3 anos e meio que ele vai ter com o Senhor. E interessante agora que ele está lá, lavando as redes. Pedro está lavando as redes e Jesus adentra no barco de Pedro, afasta um pouquinho esse barco da margem para conseguir pregar. Porque imagina, um homem cura, sara, liberta, restaura todo mundo, quer estar perto dele, não quer? Quer estar tocando, quer estar abraçando, quer estar junto, meu irmão. Então começa já a glorificar, porque hoje esse homem nazareno, o da Galileia, o que estava em Cafarnaum, que estava junto do mar, né? A terra de Nebulon, de Naftali, né? De Zebulon, terra de Zebulon e Naftali, junto do mar, a Galileia dos gentios, que diz lá em Isaías 9, né? Um povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os habitantes da terra resplandeceu a luz. Essa promessa se cumpre agora em Cafarnaum, se cumpre agora na Galileia, mas também se cumpre na sua vida. O povo que andava em trevas viu uma luz, e sobre os habitantes da terra resplandeceu a luz. E essa luz se chama Cristo, a luz do mundo, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que nós como igreja sabemos que é a pedra onde está inserida a casa do Senhor. É Jesus de Nazaré, o cabeça da igreja. E ele estava lá, você já pode glorificar, que ele está aí com você. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque ele está aí na sua vida, na sua casa e na sua família. E interessante que agora ele está pregando lá, no barquinho de Pedro. E a palavra vai dizer que ele vai chamar Pedro. Que ele vai falar assim: Pedro, vem, entra no barco e lança a sua rede. Né? Vamos lá para o alto mar e vamos lançar a rede. Estou conjecturando, tá, gente? Para ganhar tempo, depois vocês leem certinho Lucas 5, a partir do versículo 5. E aí Pedro fala assim: olha, eu já, a noite toda, a gente foi pescar e não veio nada, né? Eu imagino Pedro falando, eu estava lá no mar e a noite toda nada aconteceu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim: olha, eu estava lá, eu vi, eu conheço. Muitos pregadores pregam assim, né? Porque ele conhecia o mar, porque ele era pescador, porque ele sabia quando ia vir temporal, porque ele sabia quando ia vir o cardume de peixe. Provavelmente sim, era um homem do mar, era praticamente um peixe, né? Vivia no mar, ele sabia. E ele fala assim: ó, eu estava lá, não aconteceu nada, mas sobre a sua palavra, porque você mandou, eu vou jogar. Sabe o que ele tá falando aqui, ó? Eu tô delegando a responsabilidade para você. Sabe, Senhor, eu tô delegando, você tá falando pra eu jogar. Não vai acontecer nada, porque eu já joguei, já estive lá a madrugada toda, então é sobre a sua palavra, né? Tô delegando essa responsabilidade. Eu acredito que é uma concepção minha, tá? O Espírito Santo falou comigo dessa forma. Pedro, aquele impetuoso que ele era, que se achava certo, correto, que ele conhece, ele tá falando assim: ó, Senhor, você pode saber de toda a teologia, você pode fazer milagre, você realmente pode até fazer as coisas acontecerem. Eu até tenho fé, porque aconteceu, porque ele teve fé. Eu até acredito que possa acontecer, mas acontece que eu conheço o mar. Se não acontecer nada, né? Porque o Pedro, até ele recebeu o Espírito Santo, né? Ser batizado com o Espírito Santo, ele tinha essa característica, né? Meia duvidosa, meia medrosa, como nós, né, meus irmãos? Como eu e você, muitas das vezes a gente não fica temeroso, duvidoso. Então o Pedro tá falando assim: ó, é contigo mesmo, Senhor. O Senhor pode conhecer da teologia, da palavra, mas a do mar eu conheço. E eu já vi que ali não aconteceu nada, mas o Senhor está mandando. Então, se o Senhor está mandando, eu vou jogar. E não é assim que eu e você fazemos? Senhor, se o Senhor está mandando, será que vai acontecer? Senhor, é porque o Senhor falou, tá? Eu vou lá porque o Senhor pediu para eu ir. Ai, Senhor, será que eu vou ter que pregar isso? Porque o Senhor falou, mas será que não é de mim, não? Será que é de mim? Será que isso aí, esse dom aí de explicar é de mim?
Ou será que é do Senhor? Será que essa voz bonita, essa capacidade de ministração, será que eu tô falando de... Será que as línguas estranhas que vêm na minha cabeça é de mim? Meu irmão, sob a palavra do Senhor há poder. Eu quero te lembrar que há poder na palavra do Senhor. Você sabe que o universo inteiro foi criado pela palavra dele? Você sabe quem é o haja de Deus? O haja de Deus é Cristo Jesus, o Senhor. João 1 me garante isso. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É o verbo pelo que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, a partir dele. Então ele é o haja. Ele é o haja luz, o haja mar, o haja vida, o haja pássaros, o haja animais. Ele é esse haja, é a palavra, e se ele determinou, vai acontecer. Pode passar céu, pode passar terra, pode passar tudo, toda tribulação até na sua vida, mas a palavra que o Senhor falou para você irá se cumprir. A igreja irá crescer, os membros irão progredir, tudo irá evoluir através da palavra, do poder da palavra do Senhor. O seu ministério irá avante sim, porque foi determinado pelo Senhor, não foi pelo homem. Então creia no poder da palavra do Senhor. Para de falar isso. Ah, porque o Senhor mandou, eu vou fazer só porque o Senhor mandou, e tem que fazer mesmo, porque ele mandou, ele manda. Já ouviu aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então começa a obedecer e glorificar em nome de Jesus. Obedeça ao chamado do Senhor, obedeça a ordem do Senhor, e para de querer botar desculpa que você acha que sabe tudo, que não sabe de nada. E Deus está mostrando ali para Pedro que ele não sabia era de nada. Ele estava diante do Criador do universo. É muita ousadia nossa, né? Estamos diante do Criador de todas as coisas e ainda duvidar da palavra dele. E aí Pedro falou sobre a sua palavra. O Senhor está mandando, então eu vou lançar a rede. E aí teve a grande surpresa, né, meu irmão? Porque foi para o alto mar, saiu das águas rasas, que representa a espiritualidade, o grau da espiritualidade do cristão, né? Sei que tem muitos cristãos me assistindo. Nós, estou falando de mim também. Saiu daquelas águas rasas, foi para o fundo do mar e os cardumes começaram a pular. Teve até essa cena há pouco tempo em Jesus mostrando os cardumes pulando e Pedro enchendo as redes de peixe, a ponto que os dois barquinhos, porque os filhos de Zebedeu também estavam lá, né? Tiago e João também estavam, e Pedro e André também, e os seus barcos quase vieram a pique diante de tanto peixe, o qual aqueles homens pescaram. E aí eu quero lembrar com vocês o que o Senhor fala. O que o Senhor falou ao meu coração? Eu anotei algumas coisas e ele vai falar assim, ó: ao invés de te abandonar, ele te acolhe. Mesmo nessa ignorância nossa, de achar que sabemos, que entendemos, que somos safos, que conseguimos dar aquele nosso jeitinho, ainda assim, meu irmão, nós, sendo desse jeito, o Senhor nos acolhe, ele não nos abandona, porque Pedro vai falar assim, a Bíblia vai dizer que ele vai cair de joelho, vai se prostrar e vai falar: se afaste de mim, Senhor. Agora ele está fazendo certo, entre aspas, né? Fazendo certo humanamente falando, porque ele realmente era pecador, mas só que as coisas de Deus são loucas, né, para esse mundo. Na verdade, ele tinha que estar mais perto de Jesus, mas humanamente falando, ele falou: se afasta, porque o Senhor é santo. O que significa santo? Separado. O que significa? Aquele que não tem contaminação, aquele que é limpo, aquele que é puro, né? Então Pedro cheio de pecado. Imagina, gente, eu entro na cena vendo a minha vida cheia de pecado, pecaminosa, cheia de coisas que eu não queria fazer, que eu fiz, cheia de coisas que eu devia fazer e que eu não fiz, sabe? Essa luta incessante que a gente tem com a gente mesmo, o espírito contra a carne contra o espírito, e Jesus ali do meu lado, e ó, afasta, Senhor. Vem o temor, vem ou não vem, meu irmão? Vem, o temor vem, e ele falou: se afasta de mim. Se afasta, eu sou impuro, eu sou pecador, eu duvidei que pudesse realmente haver peixe ali, eu acreditei que eu conhecia a Galileia, eu acreditei que eu conhecia o lago de Tiberíades, o lago de Genezaré, eu acreditei que eu sabia os momentos de cheia, os momentos que os cardumes viriam, eu não acreditei totalmente no Senhor. Se afasta de mim. E não é verdade, meu irmão? Quantas vezes a gente não acredita totalmente no Senhor? Quantas vezes a gente até faz, até obedece, mas por obedecer, talvez por religiosidade, talvez porque a teologia ensina, mas Deus, ele quer ver o nosso coração. Apesar de toda essa dificuldade de Pedro, uma coisa ele fez certo, porque lá em Provérbios 9, versículo 10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ele temeu ao Senhor.
E o Senhor vai falar assim: Pedro, não temas, a partir de hoje será pescador de homens. E Deus está falando para você: não temas, não temas, Mazinha, não temas, Martinha, não temas, André, não temas, porque esse dom qual eu designei para vocês é para vocês se lançarem e pescarem almas para o meu reino. Diz o Senhor para você nessa noite: não temas, porque a partir de hoje eu te farei pescadores de homens. Ele olha para um cara pecador, ele olha para um cara imundo, ele olha para um cara sujo, um cara duvidoso, um cara que dá legalidade para o mal, um cara que vive emprestando a boca para Satanás. Ele olha para aquele homem e fala: você vai ser pescador de homens. Você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Jesus acredita. Jesus acredita em você. E detalhe, ele vai usar essa ferramenta ao qual ele te deu, que no caso do Pedro era pesca, tá? No caso de Pedro, ele está usando o comparativo, né, a metáfora de pesca, porque é algo que ele vivenciava e ele entenderia, porque a parábola era feita para que eles entendessem. Porque era o contexto dele, era o popular dele, era a linguagem deles. Quem tem ouvidos, ouça. E hoje ele está falando aí para vocês. Está falando para mim: olha, sabe, essa tua capacidade de articular, essa tua capacidade de dicção, essa tua capacidade de louvar, essa tua capacidade de ministrar, essa tua capacidade de adorar, essa tua capacidade de conduzir as pessoas até o reino, essa tua capacidade de abraçar, essa tua capacidade de acolher, essa tua capacidade de pegar o nome na porta da igreja e dar um aperto de mão, essa tua capacidade de organizar, isso daí eu vou usar, porque é ferramenta para mim. Não lave para guardar, não lave para desistir, não lave a rede, não lave esse instrumento o qual eu vou usar para colocar no cantinho na sua casa. Não desista do seu sonho, não desista daquilo que eu te designei, não desista, meu irmão, porque é essa rede aí que eu vou usar, é essa rede aí que eu vou encher de peixe, é essa rede aí que eu vou fazer transbordar sobre a sua vida. Todos da sua família vão ser salvos, toda a sua parentela vai ser salva através desse instrumento o qual eu entreguei nas suas mãos. Primeiro ponto que eu entendo com Jesus aqui, que ao invés de abandonar, ele acolhe Pedro. E ao invés de julgar Pedro, segundo ponto, ele chama Pedro. Pedro, não temas, a partir de hoje você será pescador de homens. Ele tem um chamado para Pedro. E eu me lembrei lá de Mateus 11:28, que vai dizer: vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos, né? Que eu vos aliviarei. Vinde a mim, aprendei de mim, porque sou santo, porque sou humilde de espírito e recebo o meu fardo que é suave, meu fardo que é leve. Vamos trocar, né? Eu pego o seu que é pesado e eu vou te dar o meu que é leve. Venha como está, meu irmão. Não espere ser o melhor naquilo que a terra te exige que você seja o melhor. Não espere ser o melhor pescador. Imagina que Cafarnaum, aquele lugar desorganizado na época, os cobradores de impostos deviam estar lá batendo, querendo dinheiro, sabe? E Pedro desesperado porque não tinha peixe, estava ausência de peixe, a pesca não estava acontecendo, a maior atividade econômica daquela cidade era a pesca. E eu imagino Pedro desesperado por conta daquilo. Mas aí não espera, sabe? Não espera. Você tem que estar... Pedro talvez esperaria, né? Encher de peixe com a própria força para resolver a situação, meu irmão. Não espere, porque o cara que vai resolver, que é Cristo Jesus, o Senhor, que é Deus, o homem acima de todo homem, Jesus Cristo de Nazaré, ele está aqui. E é ele o grande homem que irá resolver as façanhas da minha e da sua vida. Assim como ele multiplicou os cardumes de peixe, ele vai resolver essa tua situação aí, o qual você está passando, para poder ter o seu nome íntegro, o seu nome limpo e honesto diante da presença do Senhor. E eu imagino agora Pedro saindo com aquelas redes, sabe? Com aqueles barcos agora vindo para a margem, cheia de peixes, e vindo com aquelas redes, né? Colocando os peixes em cestas e dividindo com aquelas pessoas que não tinham nem o que comer. Eu imagino, porque a bênção quando vem, meu irmão, ela não vem só para abençoar a sua vida, não, né? Ela vem para abençoar toda a sua família, toda a sua parentela, toda a sua circunvizinhança, porque todo mundo vai querer um pouquinho disso que
Deus te deu, um pouquinho dessa tua unção, um pouquinho dessa tua ousadia, um pouquinho dessa tua capacidade de ministrar, um pouquinho dessa sua capacidade de ajudar, de levantar o caído, de socorrer. Então, o milagre, ele superabunda para todo mundo, meu irmão. Não é só para você, porque eu aprendo aqui o terceiro ponto, que ao invés de criticar, os ajudou com as ferramentas que tinha. E ao invés de vê-lo como um pecador, ele viu como um pescador de homens, de almas. Então aquilo qual foi para a vida de Pedro atingiria outras pessoas. A bênção ia atingir os outros, ia atingir o seu irmão, o seu marido, talvez o seu filho que se encontra afastado da presença do Senhor. Sabe, aonde abundou o pecado, superabundou a graça salvadora que está sobre a sua vida vai atingir as outras vidas em nome de Jesus. Basta você crer, meu irmão, basta você confiar. Sabe por quê? Porque ele transforma a frustração em desejo realizado. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma aquilo que você não via acontecer realizado, que é o sonho. É o sonho do Senhor para a sua vida. E o sonho do Senhor para a vida de Pedro era torná-lo um pescador de almas. Tanto é que em Atos capítulo 2, nós vamos ver a história de Pedro após a descida do Espírito Santo, e logo de primeira nós vemos que ele consegue 3.000 almas para o Senhor, se cumprindo essa profecia sobre a vida dele. Nós vamos ver lá em Atos 2, depois nós vamos ver em Atos 4:4, que quando ele agora cura, né, um coxo lá à porta do templo chamada Formosa, que ele vira para aquele homem e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho te dou, levanta-te e anda. E ele começou a pregar de forma fervorosa, com intrepidez. 5.000 almas foram alcançadas. Olha, 3.000 lá em Atos 2 e agora 5.000 em Atos 4. Olha só, pescadores de almas. Ué, mas não era um homem rude? Ué, mas não era um homem letrado? Ué, não era um homem que não tinha teologia, mas foi um homem que aprendeu, né, com o melhor homem, com Deus, meu irmão. Aqui, tem até a Xuxa que fala, né, o cara lá de cima, né? Mas não é o cara lá de cima, não, é Cristo Jesus, o Senhor, o melhor dos melhores, o Rei dos reis, habitou entre nós, o grande homem, o homem perfeito, e ele aprendeu com esse. Em 3 anos e meio, desceu o Espírito Santo, porque ele esperou lá 40 dias na cidade, obedeceu, o Espírito Santo desceu, e agora ele está cheio de intrepidez, a ponto que lá em Atos 4, versículo 11, ele vai falar da pedra angular, porque ele é a pedrinha, mas Cristo Jesus é a pedra angular. E no versículo 13 vai dizer que todos na sinagoga ficaram pasmos com ele, sabe? E viram que com aquela intrepidez, não era rude, não era bronco, e agora com toda aquela intrepidez, ele só podia ter estado com Jesus, só confirmava que ele era testemunha, que ele estava com Jesus, estava na ressurreição de Jesus. Ele só podia ter estado com Cristo, porque ninguém que não teve experiência com Cristo não poderia falar com a veracidade que aquele homem falava, a ponto que eles não conseguiram conter. Ele passou uma noite, foi pego na sinagoga, passou uma noite lá, foi no Sinédrio, foi julgado, né? Começou a falar e não conseguiram conter, tiveram que libertar ele, né? Anás não conseguiu, o sumo sacerdote não conseguiu contê-lo na prisão. E eu quero te falar que Deus vai falar assim, ó, você pode falar, mas eu sou pecador, se afasta de mim porque eu sou pecador, mas eu quero te lembrar que lá em Hebreus 10:17, Deus vai dizer assim, ó, dos seus pecados e das suas iniquidades eu já não me lembro mais. E em Salmo 51, versículo 2, vai dizer assim, purifica-me com hisopo que eu ficarei puro, lava-me porque ficarei mais branco, mais alto. O Davi começa a falar após adulterar com Batseba, após matar o marido de Batseba, né, Urias. Agora ele escreve um salmo, purifica-me, Senhor, purifica-me que eu ficarei mais alvo do que a neve. E não teve chance para Davi, ele se arrependeu. Você lembra da oração do publicano e do fariseu? O fariseu se gabando porque conhecia tudo de lei, dava o dízimo e tudo mais. E o publicano? Tenha compaixão de mim, porque eu sou pecador. Tenha compaixão de mim, Pai, porque eu sou pecador. Né? E o que aconteceu? Quem saiu justificado de lá da sinagoga? Foi o publicano, não foi o fariseu. Então ele tem promessa de vida para a sua vida. E eu quero te lembrar também que em Miqueias 7:19 vai dizer que os pecados, as iniquidades são lançadas, ele mesmo as lança no mar.
no mar do esquecimento, vamos dizer assim. Ele esquece, meu irmão. A partir do momento que você tem Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas foram passadas e tudo se fez novo na sua vida. Tudo se faz novo na sua vida. E nós vemos o quê? Deus quer te usar, independente desse teu passado. Deus quis usar Pedro, independente, meu irmão, se ele era rude, se ele era bronco, se ele era pescador, se ele era pecador. Deus viu naquele pecador um homem que podia pescar almas e não peixe. Então ele usa a sua vida, independente daquilo que você acha que você é, porque ele sabe quem você realmente é. Deus tem amor por vidas e por almas. Deus tem amor por vidas e por almas. Nós vemos isso em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Em Mateus 28, 19, vai falar a mesma coisa, vai falar: ide e ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. E no Mateus 28, 20 vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias até os confins da terra. Então o Senhor está falando assim, ó: eu estarei com vocês, eu garanto, eu estarei junto contigo, assim como ele esteve com Pedro, meu irmão. Ele também está na sua vida. Eu aprendo que ele usa essa ferramenta aí que você tem. Ah, Elaine, mas eu não faço muito bem, eu não falo muito bem, eu não tenho a dicção muito boa, eu sou como uma criança. Ué, Jeremias não era como uma criança? Você lembra do chamado lá de Jeremias 1? Você lembra de Isaías, lá capítulo 6, que fala: eu sou impuro, tenho lábios impuros? E que fala de Moisés, que tinha língua pesada, né, quando foi chamado pelo Senhor. E ele usou exatamente a boca impura, a língua pesada e o jeito de criança para pregar o evangelho, e você tá botando desculpa naquilo que Deus já sabe o que vai ser o resultado final. Ele usou um bronco como o maior ganhador de almas para os judeus, e usou um perseguidor para ganhar almas para os gentios, que foi Paulo. Então Deus, ele tem promessa de vida, ele usa você com a ferramenta que você tem. E como eu comecei falando em 1 Coríntios 9, 16, se eu anuncio o evangelho, meu irmão, não tem do que me vangloriar, não tem do que me gloriar, porque isso me foi imposto, isso foi me imposto, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Me foi imposto. Elaine tem que pregar, Daniel tem que pregar, João tem que pregar, Mateus tem que pregar, Tiago tem que pregar. Você aceitou Jesus, você já tem que ir, meu irmão, já tem que pregar, já tem que abrir a tua boca. Abre a tua boca que eu te encherei, usarei essa ferramenta que você tem: língua, lábios, bochecha, dentes, entendeu? Não precisa, é claro, você pode se aperfeiçoar, pode, você pode estudar, pode, não sou contra. Você pode fazer uma aula de canto? Pode, por que não? Mas Deus, ele já te deu, ele já te abençoou, ele já colocou a voz, o ar no seu pulmão, ele já colocou as cordas vocais para vibrar e fazer o tom fundamental para você falar, sabe? Eu já vi muitas pessoas que teve deficiência e não podia falar, retirava a laringe por completa, toda a glote. A glote é um espaço que fica entre as cordas vocais. Retirava as cordas vocais, retirava as cartilagens, tireoide, aritenoide, tudo que tem ali onde prende a corda vocal, tirava tudo. E a pessoa falava pelo esôfago, meu irmão. Falava com eructo, sabe? Com um arroz. Falava com aquela, botava aquela tracostomia com uma redinha aqui, tinha que ocluir para fazer a pressão negativa e a voz poder sair. E a pessoa louvando e dando graças a Deus, meu irmão, dando graças a Deus. No outro dia tava uma senhora que eu atendi, ela tem um lado da corda vocal paralisada, uma corda vocal dela tem paralisia, eu não me lembro agora se é a direita ou a esquerda, ela só vibra uma corda vocal, e aí por conta disso um lado do pescoço dela é endurecido. E aí eu fiz todo o serviço científico que eu aprendi com ela para ela poder movimentar a corda vocal, porque a fonoaudióloga, ela ensina, né? Ela não vai ensinar a falar, ela vai fazer o quê? Ela vai auxiliar a fala, ela vai auxiliar a voz. E aí eu tava auxiliando aquela mulher a colocar a corda vocal dela para funcionar, meu irmão. De repente aquela mulher para e fala assim: eu não tô mais sentindo dor. Parou. Eu não
não tô sentindo. Aí eu olhei pra ela e falei, a senhora crê em Deus? Ela falou assim, porque no consultório, meu irmão, eu falo mesmo de Deus. Eu falo mesmo que o principal ali não é ciência, é Jesus. Eu falei, a senhora crê em Jesus? Ela, eu sou cristã, minha filha, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu busco, eu acredito muito no meu Jesus. Aquela mulher falou pra mim, meu Jesus nunca me abandonou. O tema dessa mensagem, meu Jesus, a mulher só vibra uma corda vocal, meu irmão. Aquela mulher tinha dificuldade para engolir, porque para engolir a corda vocal tem que se fechar para que o alimento escoe, não penetre nos pulmões, não passe para a traqueia e desça para a faringe e esôfago e vá para o estômago e não para o pulmão. Então ela tinha um problema na glote e ela de repente falou, Elaine, parou de doer. Eu falei assim, foi Jesus. Sabe por quê? Porque nem que eu estudei 4 anos, que eu estudei mais, que eu trouxe exercício para a senhora fazer, eu não tenho a capacidade de ir aí dentro da sua corda vocal e colocar ela para funcionar, não. Mas Jesus pode todas as coisas. A senhora crê? Eu creio. Eu recebo a minha cura. Meu irmão, aquela mulher saiu dali sem dor, meu irmão. Você já pode glorificar o Senhor, que Jesus ainda faz milagre ainda hoje. Eu tenho certeza que Ele botou aquela corda vocal para se movimentar, meu irmão. Ele fez mundo falar, Ele fez língua se mexer. O que é uma corda vocal? Uma tripinha aqui pra Ele. E você achando que a tua voz é o máximo, que a minha capacidade de falar é perfeita, me diz, pelo amor de Deus, Jesus pode todas as coisas, meu irmão. Ele é rei, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Se tu tem ar no pulmão é por causa dele, se tua corda vocal vibra é por causa dele, se tua boca se mexe é por causa dele, se você respira é por causa dele, se você fala é por causa dele. Porque se Ele quisesse, Ele fazia aquilo parar rapidinho. Ele é o haja. E Ele usa essa capacidade aí que Ele te deu, não é sua. Sabe, os neurologistas, eles falam que o dom é um neurônio comprido, grande, que já está pronto para fazer sinapse com o outro. Sabe o que é sinapse? É aquela união deles, onde dá aquela, passa a energia de um para o outro. Tem um axônio, que é um neurônio, ele se conecta assim, faz sinapse. Então a aprendizagem é isso, é vários neurônios, plum, fazendo sinapse. O que acontece no dom? Eles dizem que um neurônio nasceu mais comprido, a pessoa ouviu aqui, ouviu o piano tocar, onde é que toca aí, botou ali, pum, conectou sem nem estudar, já estava grande, porque a terapia faz isso, faz crescer, não é que faça crescer o neurônio, faça ajudar eles a organizarem, a se conectarem. E aquela pessoa que já de ouvido não precisou aprender, foi rapidinho, Por que foi rapidinho? Eu até acredito que foi rapidinho, mas por quê? Porque Deus entrou lá, porque Deus fez se conectar, porque Deus fez dar certo, porque quando não dá certo é um curto-circuito que acontece lá. Mas quando Deus está no negócio, o negócio se conecta, não é verdade? Agora tudo é conexão. E aí os neurônios se conectam, meu irmão. Já vi muitas pessoas com derrame que não falavam nada passar a falar, sabe? Porque se conectou. Isso é Deus, não foi o homem. E eu quero dizer que esse Deus que faz isso, Ele está aqui. Ele não está afastado de você, não. Ele não se afastou de Pedro. Eu quero te lembrar de uma outra passagem que está lá. Agora está passando, mas Deus está mandando, eu vou falar. Lá em Mateus 16. Vocês já leram Mateus 16 a partir do versículo 16 em diante? O que vai acontecer? Pedro vai falar para Jesus. Jesus vai perguntar: quem vocês pensam que eu sou? E Pedro vai falar assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí ele vai falar, vai elogiar Pedro, né? Como quem diz assim: que bom que você entendeu isso, né, Pedro? Porque não foi carne e nem sangue, não foi humano que te disse isso, mas foi o Pai que está no céu. Então, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, né? De Bar-Jonas, porque você entendeu. Então ele elogia. Aí ele fala assim: o seu nome, né, será Pedro, pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, e você receberá uma chave, tá? Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Eu imagino Pedro: eu recebi a chave, né? Eu sou, né? Aí daqui a pouco o que acontece? Na mesma passagem, lá no finalzinho, lá no versículo 23, Jesus vai começar a falar com Pedro e com os discípulos que ele ia sofrer, que ele ia padecer, que o Filho do Homem ia ser entregue aos sacerdotes, que ia morrer. Aí Pedro: não, isso não pode acontecer. Aí lá no versículo 23 Jesus vai falar assim: para trás de mim, Satanás,
para trás de mim, porque você não compreende as coisas de Deus, você compreende as coisas da terra. Sai de mim, Satanás, pedra de tropeço em algumas versões, aquele que me prejudica, sai de perto de mim, porque você compreende as coisas terrenas, mas não compreende as celestes. Então Pedro estava no processo, irmão. Estava no processo entre espiritualidade e carnalidade, entende? O mesmo processo que eu e você vivenciamos. Mas esse Pedro venceu e ganhou almas para Jesus. Deus acreditou nele e ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Bota aí, 3.000 almas em Atos 2 e mais 5.000 em Atos 4:4. 8.000 almas só em Atos aí que ele ganhou. Ué, o homem que foi boca de Satanás, o homem que lançou a rede pela palavra do Senhor, porque ele mesmo estava desacreditado, o homem que estava lavando a rede, mas ele teve uma iniciativa boa. Ele, quando foi lançar, porque Jesus mandou, ele obedeceu, acabou que o quê? Aqueles outros lá, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, estavam consertando as redes. Eles também foram, através da atitude de Pedro, eles também foram. E quando Jesus os chamou, o que aconteceu? Eles também foram junto com Jesus. Então a sua atitude, meu irmão, vai influenciar aquele que te vê, aquele que te observa, sabe? Há uma nuvem de testemunha te observando aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer. Sabe, o que me impressiona é que Jesus não criticou Pedro. Jesus não criticou a dúvida de Pedro. Jesus não criticou, falou assim, você não serve mais para mim, Pedro, porque você realmente é um pecador. Não, Jesus viu nele um pescador de homens e mesmo ele repreendendo a boca, porque a gente é de Deus, mas às vezes a gente empresta a boca. Então a gente tem que ficar ligado. Mas mesmo assim Jesus não desistiu dele. Jesus revelou que ele ia negar 3 vezes. O mesmo que falou que era para ele não morrer. O mesmo que foi lá na orelha de Malco e tirou a orelha de Malco para Jesus não ir ser preso. Foi o mesmo que negou. Jesus já sabia o processo de Pedro, mas Jesus já sabia que lá na frente ele ia render 8.000. E bota aí o que a Bíblia nem tem milagres. João vai falar, né, que tem milagres, tantos milagres que a Bíblia nem registra que Jesus fez. Então imagina aí, que mais Pedro também pode ter feito. A sombra de Pedro curava pela presença de Jesus, que era Jesus através de Pedro. Então, ele falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Então esse homem foi mudado, transformado. Então eu tô aqui para te dizer, Deus não se afastou de você. Deus vai usar você naquilo que ele te deu, no dom que ele te deu. O teu dom não é apenas um neurônio que se conectou com outro, não, meu irmão. Não foi apenas isso que aconteceu quando você aprendeu, não. O seu dom veio de Jesus. Ainda que ele mexeu nos seus neurônios, ainda que ele fez sua corda vocal se movimentar, ainda que ele fez a sua dicção ser boa, mas isso vem de Jesus. E ainda que você aparentemente não seja o menor, você acha que não pode, aí que ele faz poder. Porque ele pegou aquele homem de trás das malhadas que achava que nem tinha físico e colocou para vencer um gigante. Ele pegou uma virgem que não tinha nem o útero formado direito, que era nova, e fez gerar um filho vindo do Espírito Santo de Deus. Então olha só, Jesus pode todas as coisas. Fez uma mulher avançada de idade para poder gerar também um filho que não tinha nem mais o costume. Meu irmão, Deus pode todas as coisas. Creia nesse Deus, sabe? Nós vemos 2 passagens que mostram esse poderoso poder do Senhor. É um pleonasmo, sim, poderoso poder do Senhor, porque Ele é todo poderoso, Ele é onipotente. Nós vemos isso quando Ele lá em Marcos 4:35 está deitado a cabeça lá sobre a popa do barco, e aquele barco vai atravessar para o outro lado, onde eles vão, onde Jesus vai libertar um endemoniado, né, de Genezaré. E o que acontece? Há uma grande tempestade e eles vão acordar Jesus, e Jesus estava ali na popa, no controle do barco, no leme do barco, e Jesus acorda e acalma a tempestade. Ele estava dentro do barco. O barco representa a vida. Ele estava na vida dos apóstolos, dentro da situação, e lá ele acalmou toda a tempestade. E hoje o Senhor está no barco, na popa, no leme, no controle, dentro do seu barco. Basta você convidar Ele para adentrar o seu barco, para tomar o controle e ser o comandante, o capitão da sua vida. Porque foi isso que Ele fez naquele barco, com os discípulos indo para o outro lado, antes de fazer um milagre com o endemoniado. Ele cuidou daquela situação, e a mesma forma Ele vai cuidar dessa situação, meu irmão, na sua vida. Então lá em Marcos 4:35, Mateus 8:23 e Lucas 8:22 vai narrar essa mesma passagem. Porque
são evangelhos sinóticos. Sinóticos são evangelhos que escrevem praticamente a mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes. Lucas teve um ponto de vista, Mateus teve um, Marcos teve um, mas é a mesma história. E eles estão falando o ponto de vista deles. Vocês podem conferir lá. E depois em Mateus 14, 22 e em Marcos 6, 45, eles também estão indo passar para o outro lado, para Genezaré. E o que acontece? Há uma grande tempestade agora, mas não é chuva, é vento. Vem um vento contra aquele barco, um vento contrário, um vento forte, né? Que representa as dificuldades da minha e da sua vida. E Jesus agora tinha acabado já de fazer a multiplicação lá dos pães e peixes e agora está lá no monte, observando o barquinho sendo açoitado pelo vento, já no meio do lago, na quarta vigília da noite, ou seja, pela madrugada. E aí o que acontece? Jesus vem ao encontro deles, ao ponto deles acharem que era um fantasma que estava andando sobre aquele lago. E aí o que Pedro vai fazer? Pedro vai pedir para ir ter com ele. Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir ter contigo. Imagina a situação, né? Ele sempre meio assim, meio ressabiado. Será que é mesmo? Será que não é? E foi ter com Jesus. E aí as pessoas vão dizer que ele afundou, que ele olhou para o vento. Realmente, meu irmão, ele sentiu o vento, sentiu medo, afundou. Jesus pega na sua mão, entra no barco, salva a vida dele e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse era Pedro. Mas ele também teve a ousadia de sair do barco. Ele teve a ousadia de tentar se encontrar com o Senhor. Ele teve a ousadia, a intrepidez de tentar ir até o Senhor. E nessa noite, Jesus sabe, meu irmão, da sua ousadia, da sua intrepidez, que apesar desse medo, dessa dúvida escondida no seu coração, você ainda crê que Ele pode vir a seu encontro, você ainda crê que Ele está no seu barco, você ainda crê que Ele acalma a tempestade, que Ele acalma vento, que Ele acalma a situação, você ainda crê. E é por isso, é nesse pequena fé, é nesse grão de mostarda que Ele vai fazer nascer a maior das árvores, aonde os pássaros vão poder buscar abrigo e se aninhar através da sua vida, meu irmão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Saiba que Deus ali nunca se afasta de você. Saiba que o Senhor, Ele é na sua vida. Basta você chamar por Ele, basta você querer ir ao encontro dEle, basta você permitir que Ele entre no barco, basta que você ouça o comando dEle, seja ouvinte igual Pedro, sabe? Simão, seja que nem ele, ouça e faça o comando qual que Ele designou. Ainda que você tenha um pouquinho só de fé, mas arrisque. Ande fora do barco, vai lá no mar, porque você vai passar por cima do problema com ele. Você arrisca, meu irmão, lança a rede, lança pra fora essa ferramenta que ele te deu, esse dom. Não fique parado, travado, vá. O Daniel falou aqui, nem sabia que eu ia pregar sobre isso. Haja, faça, sabe, a sua parte, porque Deus vai te encher em nome de Jesus, amém?